A caneta parecia mais pesada do que deveria. Isabella Green olhou fixamente para os papéis do divórcio espalhados sobre a bancada de mármore da cozinha. A aliança de ouro no seu dedo refletia o brilho suave das luzes de Natal penduradas na janela. Lá embaixo, a festa anual da véspera de Natal estava em pleno andamento. Ela podia ouvir as risadas, o tilintar dos copos, o quarteto de jazz que Vincent tinha contratado a tocar algo suave e sofisticado. Ela pegou na caneta. 3 anos de casamento reduzidos a assinaturas e jargão jurídico. 3 anos à espera de um homem que estava sempre a uma reunião, a um telefonema, a um negócio de distância de estar realmente presente. A sua mão tremeu ligeiramente enquanto assinava na primeira página, depois a segunda e depois a terceira. Isabella Rose Green, não Russo. Ela nunca tinha oficialmente adotado o nome dele, embora todos a chamassem de Senhora Russo. Talvez uma parte dela sempre soubesse que isto iria acontecer. Ela pousou a caneta e enfiou a mão na bolsa, tirando o pequeno bastão de plástico que carregava há 2 dias. As 2 linhas cor-de-rosa ainda estavam lá, tão nítidas como quando ela fez o teste na casa de banho de um café a 3 quarteirões da mansão deles. Incapaz de esperar até chegar a casa. Grávida. O universo tinha um sentido de humor doentio. Colocou o teste cuidadosamente em cima dos papéis assinados, bem no centro, onde Vincent não poderia deixar de o ver. Deixaria que ele o encontrasse quando finalmente subisse as escadas depois que os convidados fossem embora, provavelmente por volta das 3 da manhã. Que ele percebesse o que tinha perdido. Isabella pegou na mala. Ela a arrumou ontem e a escondeu no quarto de hóspedes e desceu a escada dos fundos, a que os funcionários usavam. Ela não conseguia encarar aquelas pessoas lá embaixo, que beijavam suas bochechas e a chamavam de querida, enquanto cochichavam sobre os negócios do marido por trás das taças de champanhe. O ar frio de dezembro bateu em seu rosto quando ela saiu. O Uber já a esperava na entrada de serviço. Aeroporto? O motorista perguntou. Sim, terminal internacional. Ela tinha reservado um voo noturno para Londres. A sua melhor amiga da faculdade, Sophie, tinha se mudado para lá há 5 anos e implorava para que Isabella a visitasse. Bem, agora ela tinha todo o tempo do mundo. A viagem durou 40 minutos. Isabella observava as luzes da cidade passarem rapidamente, sua mão movendo-se inconscientemente para sua barriga ainda lisa. Ela não tinha planejado isso. Eles tinham sido cuidadosos, principalmente porque Vincent estava sempre muito ocupado, muito cansado ou muito distraído. Mas houve uma noite, cerca de 6 semanas atrás, em que ele chegou em casa mais cedo, muito mais cedo, e olhou para ela da mesma forma que costumava fazer quando se conheceram. Quando ele entrou na galeria de arte onde ela trabalhava e comprou todas as pinturas que ela havia selecionado, apenas para ter uma desculpa para falar com ela. Naquela noite ele estava presente, completamente, totalmente presente. E agora ela estava grávida dele e a deixá-lo. O aeroporto estava decorado para as festas de fim de ano. Enfeites e ornamentos pendurados em todas as superfícies disponíveis. Famílias passavam apressadas com crianças a chorar e carrinhos de bagagem transbordando. Um homem vestido de Pai Natal tocava um sino para doações de caridade. Tudo parecia surreal. Isabella fez o check-in, passou pela segurança e encontrou o seu portão. O embarque começaria em 90 minutos. Ela comprou uma garrafa de água e uma revista que não iria ler, depois sentou-se na cadeira de plástico desconfortável e tentou não pensar. O seu telemóvel vibrou. Vincent, ela recusou a chamada. Ele vibrou novamente e imediatamente. Depois, outra vez, e então apareceu uma mensagem de texto. Onde estás? Ela desligou o telemóvel, mas de alguma forma sabia. Mesmo sentada ali, mesmo dizendo a si mesma que estava a fazer a coisa certa, ela sabia que ele iria descobrir. Vincent Russo não construiu um império sendo lento ou estúpido. Ele tinha pessoas em todos os lugares, olhos em todos os lugares, conexões em todos os lugares. E como era de se esperar, 20 minutos depois, ela ouviu a voz dele. Isabella. Ela congelou. Ele estava a 5 metros de distância, perto da entrada da área do portão, ainda vestindo o terno preto perfeitamente alfaiatado que usara na festa. O cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Os olhos cinzentos, aqueles que fizeram o coração dela parar na primeira vez que os viu, estavam fixos nela com uma intensidade que fez o peito dela apertar.
Como é que ele passou pela segurança sem um bilhete? Ah, certo. Vincent Russo podia fazer o que quisesse. Ela levantou-se lentamente, segurando a bolsa. Precisas de ir embora. Não senti. A voz dele estava áspera, tensa. Ela nunca o tinha ouvido falar assim. Vincent, eu assinei os papéis. Está feito. Não me importo com os papéis. Ele deu um passo à frente. Várias pessoas começaram a olhar. Estás grávida. Ela prendeu a respiração. Como é que tu... Eu subi as escadas. Vi outro degrau. Tu ias me contar? Eventualmente. Eventualmente. Ele riu, mas não havia humor nisso. Tu ias entrar num avião e desaparecer. E eventualmente tu me enviarias uma mensagem de texto, um e-mail. Tu não estavas lá. As palavras saíram da boca dela mais alto do que ela pretendia. Tu nunca estás lá, Vincent. Fiquei sozinha naquela casa por 2 anos enquanto tu brincavas de rei do submundo. Jantei sozinha todas as noites. Fui para a cama sozinha. Acordei sozinha. O que exatamente eu deveria fazer? Continuar esperando que tu te lembrasses que tinhas uma esposa? Ele cerrou os dentes. Eu estava a proteger-te do quê? Da vida. Porque era assim que me sentia. Como se estivesse trancada numa gaiola bonita enquanto tu estavas lá fora vivendo. Isabela, não. Ela ebanou a cabeça. Não podes fazer isto. Não podes aparecer agora e esperar que eu volte para os teus braços porque te lembraste que eu existo. Cansei de esperar que me escolhesses. O anúncio saiu pelo altifalante. O voo dela estava a embarcar. Vincent olhou para o portão, depois voltou a olhar para ela. Não embarques nesse avião. Dá-me uma boa razão para não o fazer. Ele moveu-se rapidamente, diminuindo a distância entre eles antes que ela pudesse reagir. As suas mãos envolveram o rosto dela, gentis apesar do desespero nos seus olhos. Porque te amo. Porque te amo desde o momento em que te vi em frente àquela pintura abstrata horrível, a dizer a um colecionador pretensioso porque é que ele estava errado sobre a arte moderna. Porque estás grávida do meu filho e quero estar presente em todos os momentos. Porque sei que estraguei tudo e sei que não mereço outra oportunidade, mas imploro por uma mesmo assim. Os olhos dela ardiam com lágrimas. O amor não é suficiente, Vincent. Tu também me amavas há 2 anos. E isso não te impediu de desaparecer. Tens razão. Os seus polegares enxugaram as lágrimas que escorriam pelas bochechas dela. O amor não é suficiente. Mas e se eu te dissesse que abandonaria tudo isso? E se eu te dissesse que encontrar aqueles papéis e aquele teste na minha secretária me fez perceber que eu tinha escolhido a coisa errada este tempo todo? Eu diria que estás a dizer o que achas que eu quero ouvir. Então deixa-me provar. A testa dele tocou a dela. Vem para casa. Não para a mansão. Não para as festas. Não para aquela vida. Vem para casa. Para mim. Dá-me 2 semanas. Apenas 2 semanas para te mostrar que posso ser o homem por quem te apaixonaste. E se eu falhar, se ainda quiseres ir embora depois disso, eu mesmo te levarei ao aeroporto. Assinarei todos os papéis que quiseres. Não vou discutir contigo, Vincent. 2 semanas, Isabela. O que são 2 semanas comparadas com o resto das nossas vidas? Ela devia dizer não. Devia entrar no avião e nunca mais olhar para trás. Devia proteger-se a si própria e ao bebê da inevitável desilusão. Mas, meu Deus, ela estava tão cansada de se proteger. E a forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Como se ele estivesse a afogar-se e ela fosse o ar. Se eu ficar, ela sussurrou, não vou ficar na casa principal. Preciso de espaço. Preciso de pensar. A casa de hóspedes é tua. O que precisares. E chega de mentiras. Chega de me protegeres afastando-me. Se estiveres em perigo, eu mereço saber. Se houver problemas com o teu negócio, eu mereço saber. Não sou uma coisa frágil que precisa de ser escondida. Sem mais mentiras, ele concordou. E precisas de entender que não estou a prometer nada. Estou a dar-te 2 semanas para me mostrares que mudaste, mas isso não significa que estamos juntos novamente. Não significa que vou rasgar os papéis do divórcio. Eu entendo. Ela procurou em seu rosto, procurando qualquer sinal de manipulação, qualquer indício de que isso era apenas mais um jogo. Mas tudo o que viu foi honestidade crua e desesperada. Está bem, disse ela finalmente. 2 semanas.
O alívio que inundou a sua expressão era quase doloroso de ver. Ele puxou-a para os seus braços, segurando-a como se tivesse medo que ela desaparecesse se a soltasse. Ela deixou-se encostar a ele por um momento, respirando o perfume que ainda a deixava com as pernas bambas. "Devemos ir", murmurou ela contra o peito dele, "antes que eu mude de ideias." Ele afastou-se, mantendo um braço à volta da cintura dela, enquanto o pegava na mala com a mão livre. Passaram pelo portão, pelos passageiros que os observavam, pelo voo que a teria levado para longe de tudo. No carro, um dos seus veículos menos chamativos, um sedã escuro em vez do habitual carro urbano, Vincent segurou-lhe a mão durante todo o trajeto até casa. Ele não tentou conversar. Não fez promessas nem desculpas. Apenas segurou a mão dela e dirigiu, olhando para ela ocasionalmente, como se precisasse confirmar que ela estava realmente ali. Quando chegaram à propriedade, ele passou pela casa principal, onde a festa ainda continuava, indo para a casa de hóspedes escondida no canto dos fundos da propriedade. Era pequena para os padrões deles, com apenas 3 quartos, mas Isabela sempre a adorou. Ela mesma a decorou quando compraram a propriedade, pensando que poderiam usá-la para hóspedes que quisessem privacidade. Vincent levou a mala dela para dentro e a colocou no quarto principal. O espaço estava exatamente como ela o havia deixado. Ela vinha aqui às vezes nos últimos meses, quando a solidão na casa principal se tornava insuportável. "Devo ir encerrar a festa", disse ele, parado desajeitadamente na porta. "Mas voltarei amanhã cedo. Podemos tomar o pequeno almoço juntos, se quiseres." Vincent, ele virou-se. "Obrigada por teres vindo atrás de mim." Algo em sua expressão suavizou-se. "Sempre irei atrás de ti, Isabela. Sempre. Essa é uma promessa que eu deveria ter feito há muito tempo." Depois que ele saiu, Isabela sentou-se na beira da cama, com a mão sobre a barriga. O que ela tinha acabado de fazer? Teria cometido o maior erro da sua vida? Ou teria dado a ambos a segunda oportunidade de que precisavam? O seu telemóvel, que ela tinha ligado novamente no carro, vibrou com uma mensagem. "Vincent, durma bem. Estarei a pensar em si." Apesar de tudo, apesar de toda a dor, raiva e confusão, ela sorriu. Talvez 2 semanas não fossem tempo suficiente para ele provar o seu valor. Talvez isto acabasse exatamente como ela temia, com mais mágoa e desilusão. Mas e se não acabasse? E se o homem por quem ela se apaixonara ainda estivesse lá, enterrado sob o peso do seu império e das suas responsabilidades? E se tudo o que ele precisasse fosse alguém para lhe lembrar quem ele costumava ser? Ela respondeu: "Boa noite, Vincent." 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram e apareceram novamente. Finalmente. "Boa noite, Bella." "Bons sonhos, Bella." Ele não a chamava assim há mais de um ano. Isabela deitou-se na cama, olhando para o teto. Amanhã seria o primeiro dia das 2 semanas. O primeiro dia do que quer que viesse a seguir. Ela só esperava não se arrepender dessa escolha. Mas no fundo, num lugar que ela tentava ignorar há meses, uma pequena chama de esperança acendeu-se. Talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Talvez este bebê fosse exatamente o que eles precisavam para lembrar por que se escolheram inicialmente. Talvez Vincent realmente a escolhesse desta vez. O que acontecerá quando a manhã de Natal chegar e Vincent aparecer com mais do que apenas o pequeno almoço? As barreiras de Isabela começarão a ruir, ou os velhos padrões ressurgirão para testar as promessas dele? Isabela acordou com o cheiro de café e algo doce a assar. Por um momento, desorientada pelo sono, esqueceu-se de onde estava. Então, tudo voltou à sua memória. O aeroporto, o apelo desesperado de Vincent, o acordo entre os dois. Pegou no telemóvel na mesinha de cabeceira, 7h30 da manhã, dia de Natal. O cheiro vinha do andar de baixo. Ela vestiu um roupão por cima do pijama e desceu as escadas descalça. A cena na cozinha a fez parar na porta. Vincent estava em frente ao fogão, vestindo jeans e uma camiseta preta simples que ela nunca tinha visto nele. O cabelo dele estava molhado, como se tivesse acabado de tomar banho. E ele estava a fazer panquecas. A prepará-las mesmo, não a pedir para entregarem. "Estás a cozinhar", disse ela. Ele virou-se com a espátula na mão e sorriu. Não era o seu sorriso profissional, aquele que usava em festas e reuniões. Era o seu sorriso verdadeiro, aquele que enrugava os cantos dos olhos. "Tô a tentar. Liguei para a minha mãe às 6h da manhã para pedir a receita."
Ela ficou entusiasmada, aliás, e perguntou se eu tinha enlouquecido. Ele virou uma panqueca com uma confiança surpreendente. Eu disse a ela que talvez tivesse, mas no bom sentido. Contaste à tua mãe que vais deixar o bebê? Ele colocou a panqueca num prato. Sim. Ela disse que já era hora de eu tirar a cabeça do poço. Ela usou um italiano colorido. Então ela me disse que se eu estragasse tudo de novo, ela me renegaria e adotaria você. Apesar de si mesma, Isabella riu. Ela sempre amou a mãe de Vincent, Maria. A mulher era pequena, mas feroz, e nunca se impressionou com o império do filho. Senta-te, disse Vincent, puxando uma cadeira para a pequena mesa da cozinha. Fiz café descafeinado e há sumo de laranja espremido na hora. Agora tu espremes laranjas. Assisti a um vídeo no YouTube. Ele colocou um prato à frente dela. 3 panquecas perfeitas com morangos e chantilly. É mais difícil do que parece. Isabella pegou o garfo, olhando para ele com desconfiança. Quem é você e o que fez com Vincent Russo? Ele sentou-se à sua frente com o próprio prato. Sou o tipo que quase perdeu tudo o que importa. Acontece que isso é bastante motivador. Ela deu uma mordida. As panquecas estavam realmente boas, muito boas. A receita da tua mãe. Ela fazia-as todas as manhãs de Natal quando eu era criança, antes de tudo se complicar. Ele fez uma pausa com o garfo pairando sobre o prato. Eu quero isso para o nosso filho, Isabella. Não a vida que tenho vivido. Não as festas, as noites longas e o perigo constante. Eu quero panquecas na manhã de Natal, horários regulares para dormir e coisas normais e enfadonhas. Vincent, tu não és uma pessoa enfadonha e normal. Não, mas eu poderia ser uma pessoa presente, uma pessoa disponível, uma pessoa que coloca a família em primeiro lugar. Ele olhou nos olhos dela. É isso que estou a pedir para estas 2 semanas. Uma chance de provar que posso ser essa pessoa. Isabella pousou o garfo. Por que me afastaste? Ontem à noite disseste que estavas a proteger-me, mas de quê? Preciso entender, Vincent. Preciso de saber o que era tão perigoso que nem sequer me podias contar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com o maxilar apertado, depois exalou lentamente. O meu segundo no comando, Frank Castellano. Crescemos juntos, trabalhamos juntos durante 15 anos. Confiava nele completamente. As mãos de Vincent apertaram-se sobre a mesa. Há cerca de 2 anos, descobri que ele estava a desviar dinheiro das nossas operações, muito dinheiro. Milhões. E quando o confrontei, ele deixou claro que se eu agisse contra ele, tu pagarias o preço. Isabella prendeu a respiração. Ele ameaçou-me. Não diretamente. Ele era inteligente demais para isso. Mas começou a aparecer nos lugares onde tu estavas. Na galeria de arte, no teu café favorito, naquela livraria que tu adoras no centro da cidade. Sempre com alguma desculpa, sempre amigável. Mas a mensagem era clara. Ele poderia chegar até ti quando quisesse. Então afastaste-me. Achei que se não estivesses perto de mim, se parecesse que estávamos com problemas, ele te deixaria em paz. Comecei a passar todo o meu tempo no escritório, a ter reuniões até tarde da noite, qualquer coisa para fazer parecer que o nosso casamento estava a desmoronar-se. Achei que estava a proteger-te, mas, em vez disso, estava a partir o meu coração. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Sei como isso soa. Sei que fiz a escolha errada. Mas, Isabella, se algo tivesse acontecido contigo por minha causa, por causa do meu mundo. A voz dele falhou ligeiramente. Eu não conseguiria viver com isso. Ela estudou o rosto dele, vendo a angústia genuína ali. Parte dela compreendia a lógica dele, mesmo que a odiasse. Parte dela queria estender a mão sobre a mesa e segurar a mão dele. Mas a dor ainda era muito recente. O que aconteceu ao Frank? Ele foi-se embora. Eu tratei disso há 3 meses, mas nessa altura o mal já estava feito. Tu já te tinhas afastado. Vivíamos como estranhos, e eu não sabia como resolver isso sem te contar tudo, o que te tornaria novamente um alvo. Então, decidiste simplesmente deixar-me ir? Não. Vincent inclinou-se para a frente com intensidade a arder nos seus olhos cinzentos. Decidi que preferia que me odiasses e estivesses segura do que me amasses e estivesses em perigo. Mas então assinaste aqueles papéis e saíste daquele teste e percebi que tinha sido um idiota porque nunca estiveste mais segura sem mim, Isabella. Estavas apenas mais sozinha e o nosso filho merece mais do que um pai que tem demasiado medo de lutar pela sua família. O silêncio estendeu-se entre eles,
pesado com tudo o que não foi dito. Finalmente, Isabela falou. Agradeço por me dizer a verdade, mas Vincent, isso não pode acontecer novamente. Se vamos fazer isso funcionar, e não estou a dizer que vamos, mas se formos, você não pode tomar decisões sobre a minha segurança sem mim. Não sou uma peça de xadrez para ser movida pelo tabuleiro. Sou tua esposa. Ex-esposa, ele corrigiu baixinho. Tecnicamente, futura ex-esposa, ela acrescentou. A menos que possas realmente provar que mudaste. Ele estendeu a mão sobre a mesa, com a palma para cima, num gesto interrogativo. Após um momento de hesitação, ela colocou a mão na dele, e os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, quentes e firmes. Conta-me sobre o bebê, ele disse suavemente. Como te sentes? Tens estado enjoada? Já foste ao médico? Um pouco enjoada de manhã. Nada de grave. E sim, fui ao Dr. Mitchell há 2 dias. Ela confirmou que estou com cerca de 6 semanas. Tudo parece bem até agora. 6 semanas. O polegar de Vincent traçou círculos nas costas da mão dela. Naquela noite, após o baile de caridade, ela sentiu o calor subir as bochechas. Sim, naquela noite. Tinha sido inesperado. A maneira como ele chegou à casa e olhou para ela como se estivesse a afogar-se. A maneira como mal conseguiram chegar ao quarto, desesperados e famintos um pelo outro após meses de distância. A maneira como ele a abraçou depois, com o rosto enterrado no pescoço dela, sussurrando coisas em italiano que ela não conseguiu entender direito. Lembro-me de tudo sobre aquela noite, disse ele. A sua voz agora mais baixa, mais áspera. O vestido que usavas, aquele verde escuro. A maneira como rias de algo que a esposa do presidente da Câmara disse. A maneira como olhavas para mim quando pensavas que eu não estava a ver, como se talvez ainda me quisesses. Vincent, lembro-me de tirar aquele vestido de ti lentamente porque queria memorizar cada segundo. Lembro-me dos sons que fazias, da maneira como dizias o meu nome, os olhos dele fixos nos dela. Lembro-me de pensar que talvez pudéssemos encontrar o nosso caminho de volta. E então acordei na manhã seguinte e Frank enviou-me uma foto tua na gala com um alvo photoshopado sobre o teu rosto. Então, fechei-me novamente. Afastei-te novamente. E odiei-me por isso todos os dias. A respiração de Isabela acelerou. As memórias voltaram. O calor, a necessidade, o breve momento perfeito em que eles estavam completamente conectados novamente. Não podemos simplesmente consertar isso com química, ela conseguiu dizer. Eu sei, mas não faz mal que a tenhamos. Ele levantou-se, ainda segurando a mão dela, e puxou-a gentilmente para que se levantasse. Dança comigo. Não há música. Ele pegou no telemóvel, tocou no ecrã e um jazz suave encheu a cozinha. A mesma música que tocava na galeria na noite em que se conheceram. Vincent. Mas ele já a estava-se a puxar para perto, com uma mão na cintura dela e a outra ainda segurando a mão dela. Eles balançaram juntos na pequena cozinha, rodeados por pratos do pequeno almoço e pela luz da manhã de Natal que entrava pelas janelas. Senti falta disso, murmurou ele contra o cabelo dela. Apenas de te abraçar, de estar perto de ti. Isabela deixou-se relaxar um pouco nos braços dele. O corpo dele era familiar. A forma como se encaixavam ainda era perfeita depois de todo esse tempo. Também senti falta disso. Mesmo quando estava zangada. Mesmo quando queria odiar-te. Posso perguntar-te uma coisa? Talvez. Quando é que deixaste de acreditar em nós? A pergunta atingiu-a com mais força do que ela esperava. Ela ficou em silêncio a pensar. Acho que nunca deixei de acreditar completamente. Mas houve uma noite, há cerca de 4 meses, no nosso aniversário. Fiz o jantar, vesti aquela lingerie de que gostavas, acendi velas e tu só chegaste a casa às 3 da manhã. Passaste o tempo todo ao telemóvel. Nem sequer reparaste que o jantar estava a arrefecer na mesa. Os braços de Vincent apertaram-na com mais força. Isabela, eu chorei durante horas naquela noite. E na manhã seguinte, olhei-me no espelho e decidi que estava farta de esperar. Farta de ter esperança. Farta de ser a mulher que amava um homem que não a amava da mesma forma. Eu amava-te. Eu amo-te. Eu sei. Mas amor sem presença é apenas uma palavra bonita, Vincent. Não te mantém aquecido à noite. Não faz com que te sintas menos sozinho. Eles pararam de balançar. Ele afastou-se para olhar para o rosto dela. A sua expressão estava devastada.
Se eu pudesse voltar atrás e mudar cada uma dessas noites, eu mudaria. Eu escolheria você todas as vezes, em vez de todas as reuniões, todos os negócios, todos os problemas que pareciam tão importantes na época e agora não significam nada. Você não pode mudar o passado. Não, mas posso mudar o futuro. O nosso futuro, se você me deixar. Isabela procurou os olhos dele. Ela queria acreditar nele. Deus, ela queria acreditar nele tanto que doía fisicamente. Mas acreditar exigia mais do que palavras, panquecas e uma dança emocional na cozinha. Mostre-me, ela sussurrou. Mostra-me que falas a sério. Mostra-me que não vou acabar de volta onde estava há 4 meses, a jantar sozinha e a perguntar-me onde está o meu marido. Vou mostrar-te todos os dias durante as próximas 2 semanas e depois todos os dias a seguir, se me aceitares. A música terminou. Outra começou, algo mais lento e mais íntimo. Mas Vincent não a soltou e Isabela não se afastou. Talvez isto fosse uma loucura. Talvez ela estivesse a preparar-se para mais uma decepção amorosa. Mas ali, nos braços dele, sentindo o batimento constante do coração dele contra o seu, sentindo o leve inchaço do filho entre eles, ela pensou que talvez a esperança tola valesse o risco. "O que acontece depois do pequeno almoço?" ela perguntou. Ele sorriu. "O que você quiser. Podemos abrir os presentes. Tenho algo para você. Podemos assistir a filmes de Natal. Podemos dar um passeio. Ou podemos simplesmente ficar aqui e conversar. Sem planos, sem horários. Só nós. Só nós. Parece bom." Sim, sim. E pela primeira vez em anos, Isabela sentiu algo mudar dentro do seu peito. Não era perdão, ainda não. Mas a menor rachadura possível nas paredes que ela havia construído ao redor do seu coração. Apenas o suficiente para deixar entrar um raio de luz. Apenas o suficiente para deixar entrar a esperança. Na manhã seguinte, Isabela encontrou um bilhete enfiado debaixo da sua porta. "Bom dia, Bela. O pequeno almoço está na varanda quando estiver pronta. Sem pressa. Leve o tempo que precisar." Ela abriu a porta e encontrou uma bandeja com rabanadas, frutas frescas e chá de ervas, ainda quente. Uma única peônia branca, sua flor favorita, estava em um pequeno vaso ao lado do prato. Ele se lembrou. Isabela comeu na varanda, enrolada num cobertor contra o frio de dezembro, observando o sol subir sobre os terrenos da propriedade. Era um lugar tranquilo, de uma forma que a casa principal nunca era. Silencioso, simples. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Vincent. "Como está a náusea matinal hoje?" Ela sorriu apesar de si mesma e respondeu. "Controlável. O chá ajuda." "Ótimo. Tenho uma reunião às 10 horas, mas termino ao meio-dia. Pensei que poderíamos almoçar juntos. Há uma nova lanchonete no centro da cidade que você mencionou que queria experimentar." Ele tinha estado a ouvir. Mesmo durante aqueles meses distantes, ele tinha estado a ouvir. "Ok, ao meio-dia está bom." 3 pontos apareceram. Depois, "Obrigado por me dar esta oportunidade, Isabela. Não vou desperdiçá-la." Ela pousou o telemóvel, sentindo algo quente e incerto a florescer no peito. Esta versão de Vincent, atencioso, presente, pensativo, era o homem por quem ela se tinha apaixonado. Mas por quanto tempo ele conseguiria manter isso? Quanto tempo até o Império chamá-lo de volta? Às 11h45 ela estava pronta, vestindo jeans e um suéter macio que escondia sua barriga ainda lisa. Vincent chegou no sedã, não no carro da empresa. Outra pequena coisa, mas que importava. "Estás adiantado", disse ela, deslizando para o banco do passageiro. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. Acontece que, quando não se tenta microgerenciar todos os detalhes, as coisas andam mais rápido. Ele olhou para ela, depois estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. "Estás linda. Estou a usar jeans e sem maquilhagem." "Eu sei. Estás linda." A lanchonete estava cheia com a multidão do almoço, mas Vincent tinha ligado antes. Eles conseguiram uma mesa no canto, perto da janela, longe do barulho. "Então, conta-me", disse Isabela depois de pedirem. "Sobre o que foi essa reunião? Disseste que serias honesto sobre os teus negócios." Vincent recostou-se na cadeira. "Estou a reestruturar, afastando-me das áreas cinzentas, concentrando-me nas operações legítimas. Imóveis, investimentos, alguns restaurantes. Vai levar tempo, mas estou a levar isso a sério." "O que é que o teu pessoal pensa?"
Alguns acham que eu perdi a cabeça. Outros estão aliviados. Acontece que muitos caras nessa vida ficariam felizes em seguir o caminho certo se tivessem a opção. Ele fez uma pausa. Estou oferecendo essa opção a eles. Empregos limpos, salários reais, sem precisar olhar por cima do ombro. E aqueles que não querem seguir o caminho certo são livres para sair. Não estou a manter ninguém refém do meu novo plano de vida. Isabela observou. É uma grande mudança, Vincent. Está a fazer isso por mim ou por si? Por ambos. Estou a fazer isso porque quero ser o tipo de pai que não precisa mentir sobre o que faz para ganhar a vida. O tipo de marido que chega a casa a uma hora razoável e não tem sangue na consciência. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos roçando os dela. Mas, acima de tudo, estou a fazer isso porque finalmente percebi uma coisa. O poder não significa nada se não tiveres ninguém com quem partilhar a tua vida. O dinheiro não significa nada se jantares sozinho todas as noites. E um império não significa nada se te custar a pessoa que mais amas. A comida chegou. Por alguns minutos, comeram em um silêncio confortável. Parecia normal, natural, como se talvez eles pudessem realmente fazer isso. Construir algo real a partir dos escombros do que tinham. Posso perguntar uma coisa? Vincent disse. Quando decidiste partir? Não apenas pensar nisso, mas realmente decidir. Isabela pousou a sua sanduíche. Na noite da festa de Natal, eu estava a vestir-me, e tu já estavas lá embaixo com os teus convidados. Olhei para mim mesma no espelho e percebi que me tinha tornado um acessório. A bela esposa que sorria, fazia às vezes de anfitriã e nunca se queixava. E pensei, é isto que quero que o nosso filho veja? Uma mãe que se contentou com migalhas de afeto? Vincent cerrou os dentes. Nunca foi minha intenção fazer-te sentir assim. Eu sei, mas o impacto é mais importante do que a intenção. Ela tomou um gole de água. Preciso de saber que daqui a 2 semanas, 2 meses, 2 anos, não vais voltar aos velhos hábitos. Que não vais acordar um dia e decidir que o negócio precisa mais de ti do que nós. Não posso prometer que serei perfeita. Às vezes vou cometer erros. Provavelmente vou trabalhar até tarde, ocasionalmente, ou distrair-me com um problema que não consigo resolver. Ele inclinou-se para a frente com intensidade nos olhos. Mas posso prometer que tu e o nosso filho sempre serão a minha prioridade. Que quando precisares de mim, estarei lá. Que nunca mais escolherei nada acima de ti. Como sei que estás a falar a sério? Não sabes. Ainda não. É para isso que servem estas 2 semanas. Ele sorriu levemente. Estou a pedir que confies em mim novamente, Isabela. E sei que ainda não conquistei isso, mas vou conquistar. Depois do almoço, eles passearam pelas lojas do centro da cidade. Vincent segurou a mão dela, apontando para vitrines ridículas e fazendo-a rir com comentários sobre as pessoas que passavam. Ele comprou um livro para ela na livraria independente que ela adorava, um lançamento do seu autor favorito. Ele não fez alarde, apenas entregou-o a ela com um silêncio. Achei que você poderia gostar disso. Eles pararam para tomar chocolate quente num café, sentando-se do lado de fora sob uma lâmpada de calor, apesar do frio. Vincent contou-lhe histórias sobre a sua infância, coisas que ela nunca tinha ouvido antes, sobre o seu pai a ensinar-lhe a jogar xadrez, sobre a péssima voz da sua mãe para cantar, sobre a primeira vez que percebeu que o negócio da sua família não era como os negócios das outras famílias. Eu tinha 12 anos, disse ele. Ouvi o meu pai ao telefone a falar sobre alguém que o tinha contrariado. As coisas que ele disse. Vincent abanou a cabeça. Mais tarde perguntei à minha mãe sobre isso. Ela apenas me abraçou e disse: alguns homens fazem coisas más por boas razões. Na altura não compreendi. Agora compreendes. Compreendo que boas razões não apagam más ações. Que não se pode construir algo limpo sobre uma base de violência e medo. Ele olhou para ela. É por isso que estou a mudar as coisas para o nosso filho. Para que nunca tenham de ouvir uma conversa como aquela e se perguntar que tipo de homem é o pai deles. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Vincent, não chores, Bella. Por favor, não chores. São lágrimas boas. Hormonas da gravidez. Ela enxugou os olhos, rindo levemente. Estás a tornar isto muito difícil, sabes? Continuar zangada contigo. Ótimo! Esse é o plano. Ele se aproximou e enxugou uma lágrima que ela não tinha enxugado, com um toque gentil.
Quero reconquistar o teu coração, Isabela. A tua confiança, a tua vida. Eles voltaram para a propriedade enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Vincent a acompanhou até a porta da casa de hóspedes, com as mãos nos bolsos, como um adolescente no primeiro encontro. Obrigada por hoje, disse Isabela. Foi muito bom. Podemos repetir amanhã, se quiseres. Eu gostaria. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez, ele deu-lhe um beijo suave na testa. Boa noite, Bela. Sonhos doces. Ela observou o caminhar de volta para a casa principal, algo quente e complicado a agitar-se no seu peito. Isto era perigoso. Ela deveria estar a proteger-se, mantendo as suas barreiras, mas Vincent estava a derrubá-las, um pequeno gesto de cada vez. Lá dentro, ela encontrou outro bilhete na bancada da cozinha. Estou orgulhoso de ti por cuidares de ti e do nosso bebê. Vais ser uma mãe incrível. Espero ser metade do pai que tu és de mãe. Dorme bem. Vê, Isabela ela apertou o bilhete contra o peito, um sorriso espalhando-se pelo rosto, apesar dos seus esforços para permanecer cautelosa. Talvez fosse uma tolice. Talvez ela estivesse a preparar-se para uma decepção. Mas, parada na cozinha, segurando o bilhete de Vincent, sentindo a pequena vida a crescer dentro dela, pensou que talvez uma esperança tola fosse exatamente o que eles precisavam. O seu telemóvel vibrou. Outra mensagem de Vincent. Sei que provavelmente estás a tentar manter distância. Sei que não mereço outra oportunidade. Mas preciso que saibas uma coisa. Estes últimos 2 dias contigo foram os melhores que tive em anos. Não por causa do que fizemos ou onde fomos, mas porque pude estar contigo. Estar realmente contigo. E isso lembrou-me de tudo o que tenho perdido. Tudo o que quase joguei fora. Amo-te, Isabela. Nunca deixei de amar, e vou passar todos os dias a provar isso para ti. Ela leu a mensagem 3 vezes, com o coração a bater forte no peito. Então ela respondeu, ainda não estou pronta para dizer o mesmo, mas fico feliz que estejas a tentar, Vincent. Fico feliz que estejas aqui. A resposta dele veio imediatamente. Por enquanto, isso é o suficiente. É mais do que suficiente. Isabela preparou-se para dormir, com a mente a girar em torno de pensamentos sobre Vincent, o seu bebê, o futuro que poderiam ou não ter. Ela estava prestes a desligar a luz quando ouviu uma batida suave na porta. Vincent estava na varanda, parecendo incerto. Desculpe incomodá-la. Eu só não conseguia dormir sabendo que você estava tão perto, mas ainda assim tão longe. Podemos conversar por alguns minutos? Ela deveria dizer não. Deveria mandá-lo embora e manter os seus limites. Mas algo na expressão dele a fez dar um passo para o lado e deixá-lo entrar. Sobre o que você queria conversar? Ele caminhou até a sala, passando a mão pelo cabelo. Estive pensando no que você disse durante o almoço sobre precisar saber que não vou voltar aos velhos hábitos. E você está certa em se preocupar com isso. Fui essa pessoa por muito tempo. Não sei se me lembro de como ser outra pessoa. Então, por que estás aqui, Vincent? Para me dizer que afinal não consegues fazer isto? Não, estou aqui para te dizer que estou com medo. Aterrorizado, na verdade. E se eu não conseguir mudar o suficiente? E se eu der o meu melhor e ainda assim não for suficiente? E se eu te perder de qualquer maneira? A vulnerabilidade na voz dele abriu algo dentro dela. Ela atravessou a sala e pegou na mão dele. Eu também estou com medo. Medo de acreditar em ti novamente. Medo de me magoar. Medo do que acontecerá se isso não der certo. Então, nós dois estamos aterrorizados. Sim. Ele a puxou para mais perto, encostando a testa na dela. Talvez isso seja bom. Talvez ter medo signifique que realmente nos importamos em fazer isso dar certo. Talvez. Eles ficaram ali, na penumbra, respirando juntos, abraçados. Sem promessas, sem declarações. Apenas 2 pessoas a tentar encontrar o caminho de volta uma para a outra. Eu devo ir, Vincent finalmente disse. Deixar-te dormir. Fica. Ele afastou-se para olhar para ela. Isabela, não é assim. Fica só um pouco. Fala comigo. Ajuda-me a adormecer. Tenho estado tão sozinho, Vincent. Mesmo antes de decidir partir, eu estava tão sozinho. Algo mudou na sua expressão. Ele acenou com a cabeça e eles foram para o sofá. Isabela se aconchegou contra ele, com a cabeça no peito dele e os braços dele ao redor dela. Ele falou sobre tudo e nada. Planos para o quarto do bebê, ideias para nomes, histórias sobre a empolgação da mãe dele por se tornar avó.
A voz dele era suave, familiar. Lar. Isabela sentiu os olhos ficarem pesados. Sentiu-se relaxar completamente pela primeira vez em meses. Obrigado por me deixar ficar, murmurou Vincent, dando um beijo no topo da cabeça dela. Obrigada por ter vindo. Ela sussurrou de volta. E enquanto adormecia nos braços dele, Isabela pensou que talvez, apenas talvez, eles ficassem bem. Isabela acordou sozinha no sofá, com um cobertor cuidadosamente enrolado à sua volta. A luz da manhã entrava pelas janelas e o cheiro de café vinha da cozinha. Ela sentou-se desorientada. Vincent deve ter saído durante a noite, mas não sem antes se certificar de que ela estava confortável. Na mesa de café, havia uma pequena caixa embrulhada em papel prateado com um bilhete. Abre-me quando estiveres pronta. Sem pressão. Vê, ela pegou na caixa, virando-a nas mãos. Era leve, não maior do que a palma da sua mão. Após um momento de hesitação, ela desembrulhou-a. Dentro havia uma chave, não de um carro ou de uma casa, mas de algo menor, mais delicado. Uma chave de cofre. O seu telemóvel vibrou. Vincent, a chave é do cofre 247 do First National Bank. Lá dentro estão todos os meus registros financeiros, documentos comerciais, tudo. Transparência total. Quero que saiba exatamente no que está a se meter se decidir ficar. Sem mais segredos. Isabela olhou para a chave com o peito apertado. Isso era enorme. Vincent nunca deixava ninguém ver todas as suas operações, nem mesmo os seus associados mais confiáveis. E ele estava a entregar tudo a ela. Ela respondeu, isso é muita confiança. Tu mereces. Sempre mereceste. Eu deveria ter te dado isso há anos. Antes que ela pudesse responder, outra mensagem chegou. Posso levar-te a algum lugar hoje? Há algo que preciso te mostrar. Alguém que preciso que conheças. Quem? Tu verás. Vou buscá-la às 11 horas. Isabela tomou banho e vestiu-se com a mente a mil. O que Vincent estava a planear? Quem ele queria que ela conhecesse? E por que ela tinha a sensação de que aquele dia mudaria tudo? Exatamente às 11 horas, Vincent parou o carro. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido muito depois de deixá-la na noite anterior. Mas seus olhos brilharam quando a viu. Pareces descansada, disse ele quando ela entrou. Dormi melhor do que em meses. Para onde vamos? Vais ver. Eles dirigiram por cerca de 30 minutos, deixando a cidade para trás. A paisagem tornou-se mais rural, com casas espalhadas substituindo a expansão urbana. Finalmente, Vincent virou numa longa estrada que levava a uma casa estilo rancho. Vincent, de quem é esta casa? Ele estacionou e virou-se para ela. Minha? Bem, nossa, comprei-a há 6 meses. Compraste uma casa e não me contaste. Eu ia contar, queria que fosse uma surpresa. Ele passou a mão pelo cabelo. Isto deveria ser o nosso recomeço. Longe da propriedade, longe daquela vida, só nós dois. Mas então tudo desmoronou. E eu não sabia como contar-te sem explicar por que eu estava tão distante. E tu estavas a planear deixar o negócio há 6 meses. Eu estava a planear deixar há 2 anos, quando o Frank fez as suas ameaças. Mas não podia simplesmente ir embora sem proteger-te primeiro, sem ter a certeza de que ele não poderia tocar em ti. Então, comecei lentamente a fazer a transição, transferindo dinheiro, montando negócios legítimos. Esta casa fazia parte desse plano. Isabela olhou para a casa através do para-brisas. Era linda. Exterior em pedra quente, janelas grandes, uma varanda ao redor. Nada parecida com a mansão fria em que viviam. Entra, disse Vincent suavemente. Deixa-me mostrar-te o que imaginei para nós. Subiram juntos os degraus da varanda. Vincent destrancou a porta e abriu-a para ela. O interior a deixou sem fôlego. Estava mobiliada, mas não com as peças caras e desconfortáveis da propriedade. Aquilo era um lar. Sofás aconchegantes, tapetes macios, uma cozinha com uma área de pequeno almoço de verdade, fotos de família nas paredes, fotos deles quando eram felizes, rindo, apaixonados. Eu mesmo decorei, disse Vincent, seguindo o olhar dela. Provavelmente fiz um péssimo trabalho. Mas eu queria que parecesse com a gente, com as pessoas que éramos antes de tudo ficar complicado. Isabela caminhou pelos cômodos, tocando as superfícies, absorvendo tudo. Havia uma biblioteca com estantes do chão ao teto já cheias de seus autores favoritos.
Uma sala de sol perfeita para pintar. Ela havia mencionado uma vez, anos atrás, que gostaria de ter espaço para pintar novamente. Então ela abriu uma porta no final do corredor e parou de respirar. Um quarto de bebê pintado em amarelo suave, neutro em termos de gênero. Um berço já montado. Uma cadeira de balanço junto à janela. Prateleiras prontas para livros e brinquedos. Um móvel pendurado acima do berço com pequenas luas e estrelas. Vincent. A voz dela falhou. Ele aproximou-se por trás, colocando a mão gentilmente na parte inferior das costas dela. Eu tinha esperança, mesmo quando não devia ter, esperança de que talvez encontrássemos o caminho de volta um para o outro. Que talvez tivéssemos a família de que sempre falamos. Fizeste isto há 6 meses, o quarto de bebê que acabei na semana passada, depois de teres partido. Depois de ver o teste, ele virou-a para ficar de frente para ele. Sei que estraguei tudo, sei que te magoei, mas Isabela, preciso que compreendas. Nunca deixei de querer isto, de nos querer. Fiquei tão perdido a tentar proteger-te que me esqueci de como estar realmente contigo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por que não me contaste? Por que não me mostraste nada disso? Porque sou um idiota. Porque achei que tinha que ter tudo perfeito antes de te trazer para cá. Porque Frank ainda era uma ameaça e eu não podia arriscar que ele descobrisse este lugar. Ele enxugou as lágrimas dela com os polegares e então já era tarde demais. Tu já tinhas desistido de mim. Eu não desisti de ti. Desisti de nós. Há uma diferença. Há? Porque do meu ponto de vista, são a mesma coisa. Isabela olhou para o quarto do bebê, para essa prova tangível de que Vincent estava a planear o futuro deles, mesmo enquanto a afastava. Não te entendo como pode ser tão atencioso e tão estúpido ao mesmo tempo. Apesar das lágrimas, apesar das emoções intensas, Vincent riu. É um dom, sou excelente nisso. Ela bateu levemente no peito dele. Isto não tem graça. Não, não tem. Ele segurou a mão dela, pressionando-a contra o seu coração. Mas é real, Isabela. Tudo isto, a casa, o quarto do bebê, a vida que quero construir contigo, é tudo real. Só que fiz tudo da pior maneira possível. Devias ter confiado em mim. Devias ter me deixado entrar. Eu sei. E peço desculpa. Peço imensa desculpa. Ele puxou-a para mais perto. Mas agora confio em ti com tudo. A chave do banco, esta casa, o meu coração, é tudo teu. Sempre foi. Ficaram ali no quarto vazio, abraçados, enquanto Isabela chorava e Vincent sussurrava desculpas ao ouvido dela. Finalmente, ela afastou-se. Preciso de me sentar. Eles foram para a marquise e sentaram-se no sofá em frente às janelas, com vista para um pequeno lago na propriedade. A vista era deslumbrante, tranquila de uma forma que a propriedade nunca foi. Há mais, disse Vincent após um momento. Alguém que quero que conheças. Ele é a razão pela qual sei que posso realmente deixar o negócio. Quem? Como se fosse combinado, a campainha tocou. Vincent levantou-se. Deve ser ele, está bem? É muita coisa para um dia só. Estou bem, só confusa, emocionada e grávida. Ela riu fracamente, mas estava bem. Vincent foi atender a porta. Isabela ouviu vozes, depois passos. Quando eles entraram na marquise, ela levantou-se em choque. O homem que acompanhava Vincent tinha cerca de 60 anos, estava bem vestido, mas sem ostentação. Tinha olhos gentis e um sorriso caloroso. Isabela, este é Richard Morrison. Ele é do FBI. O coração dela parou. O quê? Richard estendeu a mão. É um prazer finalmente conhecê-la, Sr. Russell. Vincent falou-me muito sobre si. Ela apertou a mão dele automaticamente, com a mente a girar. FBI, Vincent. O que se passa? Vincent guiou-a de volta ao sofá, sentando-se ao lado dela. Lembra-se que eu lhe falei sobre o Frank? Sobre como ele estava a desviar dinheiro e a ameaçá-la? Sim. O que não lhe contei foi que fui ao FBI falar sobre ele há 18 meses. Entreguei tudo a eles. Registros, gravações, provas das operações criminosas dele em troca de imunidade e proteção de testemunhas, se precisasse. Isabela olhou para os dois. Você tem trabalhado com o FBI? Richard acenou com a cabeça. Vincent nos procurou com informações que ajudaram a derrubar uma das maiores operações de lavagem de dinheiro da Costa Leste. Frank Castiliano está atualmente sob custódia federal,
juntamente com outros 15 membros de alto escalão de várias organizações criminosas. Quando isso aconteceu? Há 3 meses. Vincent disse que foi na noite das batidas policiais. Eu não podia te contar. O FBI me colocou em um abrigo por 72 horas para interrogatório. Tu pensavas que eu estava no escritório, mas na verdade eu estava prestando depoimento. Aquela foi uma das nossas piores noites. Liguei para ti 18 vezes. Eu sei. E não pude atender. Não podia dizer onde estava nem porquê. A mão dele encontrou a dela. O Richard tem me ajudado na transição das minhas operações. Tudo o que estou a fazer agora é legal, limpo. O FBI verificou isso. O Richard tirou uma pasta da sua pasta. Estes são os documentos oficiais que confirmam a cooperação do Vincent e o acordo de imunidade. Ele já não está sob investigação. Os seus negócios restantes foram todos revistos e aprovados. Essencialmente, Sra. Russo, o seu marido é um homem livre. Ex-marido. Isabela corrigiu automaticamente, depois olhou para Vincent. Tecnicamente. Tecnicamente, ele concordou. Algo esperançoso na sua expressão. Richard levantou-se. Vou dar-vos um pouco de privacidade. Vincent, tem o meu número se precisar de alguma coisa. Senhora Russo, foi um prazer conhecê-la. O seu marido é um homem corajoso. Poucas pessoas na posição dele teriam feito as escolhas que ele fez. Depois de Richard sair, Isabela e Vincent ficaram sentados em silêncio. O peso de tudo, a casa, o berçário, o envolvimento do FBI, a completa reviravolta de tudo o que ela pensava saber pressionava-a. Diga alguma coisa, Vincent finalmente disse. Por favor, você trabalhou com o FBI. Sim, contra o seu próprio povo, contra criminosos, contra homens que magoam pessoas inocentes por lucro, contra Frank, que ameaçou a mulher que eu amo. Ele virou-se para ela. Isabela, eu sei como isso parece. Eu sei que no meu mundo, o que eu fiz é imperdoável, mas eu faria tudo de novo sem pensar 2 vezes se isso significasse manter-te em segurança, se isso significasse construir uma vida limpa para a nossa família. Mais alguém sabia? A minha mãe. Richard, só isso. Eu não podia arriscar que a notícia se espalhasse antes das batidas policiais. A tua mãe sabia e eu não. Ela descobriu. Apareceu no esconderijo e exigiu respostas. Tu sabes como ela é. Ele sorriu ligeiramente. Ela disse-me que eu estava a fazer a coisa certa, que o meu pai teria compreendido que proteger a família é a única coisa que realmente importa. Isabela pressionou as mãos contra o rosto, tentando processar tudo. Isto é loucura. Tudo isto. A casa, o FBI, tudo o que tens feito nas minhas costas. Eu sei, e lamento não ter te contado antes, mas Isabela, é isso mesmo. É assim que estou a provar que estou decidido a mudar, a ser o homem que mereces, o pai que o nosso filho merece. Ela olhou para ele através das lágrimas. Compraste uma casa, decoraste um quarto de bebê, colaboraste com o FBI, arriscaste tudo e fizeste tudo isso enquanto eu pensava que tinhas deixado de me amar. Nunca deixei, nem por um segundo. Eu fiquei tão envolvido no plano de garantir que tudo fosse perfeito e seguro que esqueci a parte mais importante, que era estar contigo enquanto fazia isso. És um idiota. Eu sei. Mas és o meu idiota. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Os olhos de Vincent arregalaram-se. Sim, talvez. Se continuares a aparecer, se continuares a ser honesto, se realmente puderes ser o homem que faz panquecas, compra casas e trabalha com o FBI para proteger a sua família, eu posso ser esse homem. Eu sou esse homem. Só precisava de me lembrar disso. Ele segurou o rosto dela gentilmente. Eu amo-te, Isabela. Mais do que o meu orgulho. Mais do que a minha reputação. Mais do que o império que construí. Tu e o nosso bebê são o meu império agora. O único que importa. Ela beijou-o então, suave e hesitante no início, depois mais profundamente. Parecia que estava a voltar para casa e a recomeçar tudo de uma vez. Os braços dele envolveram-na, puxando-a para perto. E pela primeira vez em anos, Isabela permitiu-se acreditar. Acreditar que talvez eles realmente pudessem fazer isto funcionar. Que talvez o amor fosse suficiente se fosse acompanhado de honestidade, esforço e presença todos os dias. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Vincent encostou a testa na dela.
Muda-te para minha casa, não para a propriedade. Aqui, deixa-me provar todos os dias que isto é real. Vincent, só se passaram 4 dias. Eu sei, mas já desperdicei 2 anos. Não quero desperdiçar mais nenhum dia. Não precisamos tomar nenhuma decisão importante. Apenas mora aqui comigo. Deixa-me cuidar de ti. Deixa-me estar presente nesta gravidez. Para ti. Isabela olhou à sua volta para a marquise da casa que Vincent tinha construído para eles, para o futuro que ele tinha planeado, mesmo quando ela pensava que não havia futuro. Está bem, sussurrou ela. Está bem, vou mudar-me. Mas, Vincent, se estragares isto, não vou. Juro-te que não vou. E beijou-o novamente, sentindo o seu bebê entre eles e a promessa de tudo o que poderiam ser. Isabela escolheu acreditar nele. Isabela mudou-se para a casa da fazenda 3 dias depois. Não de uma vez. Ela não estava pronta para esse nível de compromisso. Mas ela trouxe roupas, os seus livros favoritos, as pequenas coisas que faziam um espaço parecer um lar. Vincent ajudou a carregar as caixas, mal conseguindo conter a sua empolgação enquanto mostrava a ela onde tinha feito espaço nos armários, limpado as gavetas do banheiro e montado um pequeno estúdio na sala de estar para ela pintar. Pensaste em tudo, disse ela, passando a mão pelo cavalete que ele tinha comprado. Tive muito tempo para pensar, muitas noites solitárias a imaginar como seria se estivesses aqui. Ele pousou a última caixa e aproximou-se por trás dela, envolvendo-a pela cintura com os braços e colocando as mãos na sua barriga. Isto é melhor do que tudo o que eu imaginava. Ela encostou-se a ele. Estamos mesmo a fazer isto. Estamos mesmo a fazer isto. Ele deu-lhe um beijo no pescoço. Assustada, aterrorizada. Eu também. Os seus braços apertaram-se ligeiramente, mas era um medo bom. Como estar à beira de algo incrível. Passaram a tarde a desfazer as caixas, trabalhando lado a lado num silêncio confortável. Vincent continuava a arranjar desculpas para lhe tocar. Uma mão na parte inferior das costas dela ao passar, dedos a roçar os dela quando alcançavam a mesma caixa, roubando beijos quando ela não esperava. Estás muito apalpante hoje, disse Isabela, rindo quando ele a puxou para perto pela terceira vez em 10 minutos. Estou a compensar o tempo perdido. 2 anos sem poder tocar-te sempre que queria. Tenho muito que recuperar. As mãos dele deslizaram pelos lados do corpo dela. A menos que queiras que eu pare. Eu não disse isso. Os olhos dele escureceram. Não, não. Ela esticou-se, passando os dedos pelo cabelo dele. Também senti falta disso. Senti a tua falta. Mesmo quando estava zangada. Mesmo quando disse a mim mesma que tinha acabado. Senti falta da maneira como me tocas. Vincent gemeu baixinho. Bella, não podes dizer coisas assim. Por que não? Porque estou a tentar ser respeitosa, a tentar levar as coisas com calma, a tentar não te apressar. A testa dele repousou contra a dela. Mas quando me olhas assim, quando dizes coisas assim, tudo o que quero fazer é levar-te para aquele quarto e mostrar-te exatamente o quanto senti a tua falta. O calor tomou conta do estômago de Isabela. O que está a impedir-te? O facto de que devemos levar as coisas com calma, construir confiança, não voltar diretamente para... Ela o beijou, interrompendo as suas palavras. Ele soltou um som profundo na garganta, as mãos segurando os quadris dela enquanto a beijava de volta. Era um beijo faminto, desesperado. 2 anos de desejo comprimidos em um momento, quando se separaram, ambos respirando com dificuldade. O controle de Vincent estava visivelmente se desgastando. Isabela, leva-me para a cama. Vincent, para de ser nobre e fica comigo. Preciso de ti há tanto tempo. Algo na sua expressão mudou. A contenção cuidadosa que ele mantinha desmoronou-se. Ele levantou-a facilmente, com as pernas dela envolvendo a sua cintura, enquanto a carregava pelo corredor até o quarto principal. Deitou-a na cama gentilmente, apesar da urgência que vibrava entre eles. Tens a certeza? Não precisamos fazer isso, Vincent. Ela o puxou para si. Pare de falar, e ele parou. Suas mãos eram reverentes enquanto a despia, tocando-a como se ela fosse algo precioso. Sua boca seguiu, beijando cada centímetro da pele recém-revelada. Ele demorou-se em sua barriga, na leve curva onde seu bebê estava crescendo, seus lábios delicados contra ela.
Eu te amo, ele sussurrou contra sua pele. Eu amo muito vocês dois. Isabela prendeu a respiração. Puxou-o para cima, precisando de ver o rosto dele. Mostra-me. E ele mostrou. Mostrou-lhe com cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada contra a pele dela. Era diferente do que antes. Mais lento, mais intencional, esperando com tudo o que eles quase perderam. Quando finalmente se uniram, Isabela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto devido à emoção avassaladora. Bella, estás bem? Vincent parou imediatamente, com preocupação inundando suas feições. Não pares, por favor, não pares. Ela segurou o rosto dele. É que estou tão feliz. E não achei que voltaria a ser feliz. Mas estou contigo agora. Lhe a beijou então, suave e profundamente. E eles se moveram juntos como se estivessem reaprendendo uma dança que ambos haviam esquecido, construindo algo explosivo e terno ao mesmo tempo. Depois, ficaram deitados juntos, suados e sem fôlego, sorrindo como idiotas. Lá se foi a ideia de ir devagar, disse Isabela. Vincent riu, o som ressoando em seu peito. A culpa é toda sua. Você é muito persuasiva. Eu mal fiz nada. Você existe. Isso é o suficiente. Ele virou-se de lado, apoiando a cabeça na mão para olhar para ela. Como te sentes? Como se tivesse acabado de fazer sexo excelente com o meu ex-marido, tecnicamente. Tecnicamente, os papéis estão assinados. Só ainda não os registramos. Então não os registres. O dedo dele traçou padrões no ombro dela. Continua casada comigo. Sê minha esposa de verdade desta vez, não apenas no papel. Vincent, sei o que vais dizer, que é muito cedo, que precisamos de mais tempo, que sexo não resolve tudo. E você está certa. Mas Isabela, não quero ser seu ex-marido ou seu namorado ou qualquer coisa complicada que chamemos isso. Quero ser seu marido. O marido que eu deveria ter sido o tempo todo. Ela virou-se para encará-lo completamente. E se estragarmos tudo de novo? E se voltarmos aos velhos hábitos? Então vamos descobrir juntos, sem mais segredos, sem mais exclusões. Conversamos. Brigamos se precisarmos, mas fazemos isso juntos. Ele beijou a testa dela. Não estou a dizer que será perfeito. Estou a dizer que será real. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Leva todo o tempo que precisares. Os papéis podem ficar na gaveta para sempre. Por mim, tudo bem. Só quero que fiques aqui nesta casa a construir esta vida comigo. Ficaram na cama durante horas a falar sobre tudo e nada. Vincent contou-lhe mais sobre o seu trabalho no FBI, o medo com que vivia de que algo corresse mal e ela fosse apanhada no fogo cruzado. Isabela contou-lhe sobre as noites em que chorava até adormecer, as manhãs em que acordava e se esquecia por um momento que estavam a separar-se. Desculpa, disse ele pela 100ª vez. Desculpa por ter te feito passar por isso. Eu sei e eu perdoo-te. Não porque ainda mereças, mas porque guardar a raiva é exaustivo. Eu escolho acreditar que mudaste, que esta versão de ti, que faz panquecas, compra casas e realmente fala comigo, é o teu verdadeiro eu. É. Eu prometo. É assim que eu quero ser. Enquanto o sol se punha, pintando o quarto em tons de dourado e rosa, o telemóvel de Vincent vibrou na mesinha de cabeceira. Ele olhou para ele e mostrou a tela de Isabela. Sua mãe. Jantar amanhã à noite às 6 em ponto. Quero ver Isabela e saber notícias do meu neto. Não se atrasem ou irei atrás de vocês. Isabela riu. Sua mãe não brinca em serviço. Nunca brincou. Tá afim? Sei que ela pode ser intensa. Adoraria vê-la. Tenho saudades da Maria. Na noite seguinte, dirigiram-se à casa de Maria Russo, uma casa modesta num bairro tranquilo, nada parecida com a propriedade que Vincent possuía. Maria abriu a porta antes mesmo de baterem, puxando Isabela para um abraço forte. Deixa-me ver-te. Ela segurou Isabela à distância de um braço, os seus olhos escuros examinando o rosto dela. Pareces cansada. O meu filho idiota está a cuidar de ti? Mãe, ainda não estou a falar contigo. Maria apontou para Vincent. Vai pôr a mesa. Faz-te útil. Vincent sabiamente retirou-se para a sala de jantar, enquanto Maria levava Isabela para a cozinha. Senta-te, conta-me tudo e não omitas nada. Isabela viu-se a contar toda a história, os papéis do divórcio, o teste de gravidez, o confronto no aeroporto, a casa que Vincent tinha comprado.
Maria ouvia ocasionalmente acenando com a cabeça ou fazendo sons de desaprovação em italiano. O meu filho é teimoso como o pai, disse ela finalmente. Acha que tem de resolver tudo sozinho. Proteger todos da sua própria sombra. O pai dele era assim. Afastou-me durante meses quando estava a lidar com um problema. Achava que estava a manter-me segura. Ela mexeu o molho no fogão. Mas sabes o que eu disse a ele? Eu disse, não casei contigo para estar segura. Casei-me contigo para sermos parceiros. Agora deixa-me ajudar ou sai do meu caminho. O que é que ele fez? Deixou-me ajudar e ficamos mais fortes por causa disso. Maria virou-se para Isabela. O Vincent está a aprender isso agora. A aprender que o amor não é proteger alguém de tudo. É enfrentar as coisas juntos. Estás a ensinar-lhe isso. Não pares. Tenho medo de estar a ser tola. De estar a preparar-me para mais desgosto. Talvez. Mas a vida é cheia de riscos. Tu podes ir embora, proteger o teu coração, criar este bebê sozinha e sobreviver. Mas serias feliz? Maria tocou suavemente a bochecha de Isabela. O meu filho ama-te com tudo o que tem. Ele está finalmente a descobrir como demonstrar isso. Dá-lhe uma oportunidade. Se ele voltar a fazer asneira, eu própria trato dele. O jantar foi caloroso e barulhento. Maria alternava entre cuidar de Isabela e repreender Vincent em italiano rápido. Vincent aceitou tudo com bom humor, sem tirar a mão de Isabela debaixo da mesa. Quando estavam a sair, Maria abraçou Isabela novamente. Já estás radiante. Este bebê tem sorte em ter-te como mãe. Vocês os dois. Ela olhou significativamente para Vincent. No carro, Vincent ficou em silêncio por um longo momento. A minha mãe gosta muito de ti. Eu também gosto dela. Ela tem sido mais mãe para mim do que a minha própria mãe. Ela disse-me uma coisa enquanto estavas na casa de banho. Disse que se eu te fizesse chorar assim outra vez, ela renegava-me e adotava-te. Acho que ela estava a falar a sério. Ela estava mesmo. Ele riu-se e entrelaçou os dedos nos dela. Obrigado por ter vindo esta noite, por dar uma oportunidade real a isto. Por acreditar em mim, mesmo quando ainda não o mereço. Tu estás a merecer, Vincent. Todos os dias, tu estás a merecer. Naquela noite, deitados juntos na cama da sua nova casa, Isabela sentiu algo mudar dentro dela. As paredes que ela construíra ao redor do seu coração estavam a desmoronar-se pedaço por pedaço. E pela primeira vez em anos, ela não estava com medo do que isso significava. Ela estava pronta para se apaixonar pelo seu marido novamente. O braço de Vincent apertou-a enquanto ele dormia, a sua mão protegendo a barriga dela. De manhã, ela acordaria com café e pequeno almoço e o homem que estava a lutar pela segunda oportunidade deles. E talvez isso fosse o suficiente. Talvez fosse mais do que suficiente. Era tudo. Mas, enquanto Isabela adormecia, ela não sabia que o dia seguinte traria uma complicação. E nenhum dos dois esperava um fantasma do passado de Vincent, que testaria tudo o que eles haviam reconstruído. E desta vez, eles teriam que enfrentar isso juntos. Isabela acordou com o som da voz de Vincent, aguda e tensa, vinda do andar de baixo. Ela olhou para o relógio. 4h30 da manhã. Vestindo um roupão, ela desceu as escadas silenciosamente. Vincent estava no seu escritório, uma pequena sala ao lado da sala de estar, que ele vinha usando para cuidar dos últimos detalhes da transição do seu negócio. A porta estava ligeiramente entreaberta. Não me importa o que ele quer, Marco. A resposta é não. Pausa. Porque eu cansei dessa vida. Diga a ele, eu disse. Vincent parou abruptamente quando Isabela abriu a porta. Seu cabelo estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Ele ainda estava de pijama, sem camisa, com tensão irradiando de cada linha do seu corpo. Ligo de volta, ele disse ao telefone e desligou. O que está acontecendo? Isabela perguntou. Vincent esfregou a mão no rosto. Nada. Só estou a resolver algumas coisas. Volta para a cama, Bella. É cedo, Vincent. Ela cruzou os braços. Chega de segredos. Lembra-te do que era aquela chamada? Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois apontou para a cadeira em frente à sua secretária. Senta-te, por favor. A polícia preocupava-a mais do que a chamada. Isabela sentou-se. Lembras-te que te contei sobre trabalhar com o FBI? Sobre o Frank estar sob custódia? Sim. Bem, aparentemente o irmão de Frank, Tony Castiano, não está contente com isso.
Ele tem tentado entrar em contato comigo durante a última semana. Quer uma reunião. Quer discutir uma compensação pela prisão do irmão. Isabela sentiu um frio no estômago. Compensação? Vincent? Isso parece uma ameaça. Sim, é. Ele recostou-se na cadeira. Tony não é tão inteligente quanto Frank era, mas é mais volátil. Perigoso de uma forma diferente. O meu pessoal tem no vigiado, para garantir que ele não sabe desta casa nem que estás aqui. O teu pessoal? Pensei que tivesses deixado tudo isso para trás. Deixei. Mas ainda tenho amigos. Pessoas que me devem favores. Pessoas que querem garantir a minha segurança, porque dependem de mim para ajudá-las a fazer a transição também. Ele estendeu a mão por cima da secretária e pegou na mão dela. Preciso que não entres em pânico. Está bem, isto está sob controlo. Como é que alguém que te ameaça está sob controlo? Porque estou a tratar disso. O Richard, do FBI, já está a par da situação. O Tony está a ser vigiado e vou encontrar-me com ele esta tarde para deixar claro que não vou entrar no jogo dele. Vais encontrar-te com ele? Isabela retirou a mão. Estás louco? É a única maneira de acabar com isto. Se não o fizer, ele continuará a escalar. Continuará a tentar chegar até mim. Desta forma, eu o enfrento diretamente com a vigilância e o apoio do FBI. E acabo com isto de uma vez por todas, ou ele mata-te. Ele não vai fazer isso. Não podes ter certeza disso. Vincent levantou-se e contornou a secretária, ajoelhando-se em frente à cadeira dela. Bella, ouve-me. Tony não é burro a ponto de vir atrás de mim diretamente. Não com o FBI vigiando. Ele quer dinheiro. Ele quer salvar a sua reputação. Vou dar-lhe um pouco do primeiro e nada do segundo. E ele vai recuar. Isso é só pose. E se não for, o que vai acontecer? O nosso bebê vai crescer sem pai porque você precisava provar algo para um mafioso rancoroso. Isso não vai acontecer. Não sabes disso. Ela levantou-se abruptamente, forçando-o a recuar. Meu Deus, Vincent, estamos aqui há menos de uma semana. Uma semana de felicidade, de pensar que talvez pudéssemos realmente fazer isto funcionar, e já há perigo e ameaças, e tu estás a falar em encontrar-te com criminosos. Ex-criminosos. Eu sou um ex-criminoso. Isto não tem graça. Eu sei. Desculpa. Ele levantou-se, estendendo a mão para ela, mas ela recuou. Isabela, por favor. Eu entendo que estejas com medo. Eu também estou com medo. Mas fugir disso não vai fazer com que desapareça. Eu tenho que lidar com isso. Então deixa o FBI tratar disso. É para isso que eles servem, certo? Eles estão a tratar disso. Eu sou apenas uma testemunha cooperativa que se encontra com uma pessoa de interesse para recolher informações. Tudo está a ser gravado. Tudo supervisionado. O Richard estará na sala ao lado. Isabela pressionou as mãos contra o rosto, tentando acalmar o pânico que crescia no seu peito. Não consigo fazer isto. Não posso passar a minha vida a perguntar-me se vais voltar para casa. Se cada telefonema é outra ameaça, se o nosso filho vai estar seguro. Não terás de fazer isso. A voz de Vincent era firme. Depois desta reunião, o Tony não terá motivos para vir atrás de mim. O FBI terá tudo o que precisa para processá-lo se ele sair da linha. E eu estarei completamente livre desse mundo. Livre. Estaremos livres. Prometes? Prometo. Uma reunião, algumas horas, e depois tudo acabará. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que isso realmente seria o fim. Mas o medo a dominava, tornando difícil respirar. Vou contigo, disse ela de repente. De jeito nenhum, Vincent. Não, Isabela. Estás grávida. Não vais a lado nenhum perto de Tony Castellano ou a qualquer reunião com ele. Isso não é negociável. Então, devo apenas ficar aqui sentada à espera, a perguntar-me se estás bem, se algo correu mal. Ele segurou-lhe o rosto com as mãos. Sim, e sei que é difícil, sei que é injusto, mas preciso que estejas segura, preciso que o nosso bebê esteja seguro. Por favor, Bella, confia em mim. Ela procurou os olhos dele, vendo a determinação ali, o medo por baixo dela. Ele também estava com medo. Ela percebeu. Medo de perdê-la, de perder esta oportunidade que eles estavam a construir. Está bem, ela sussurrou, mas liga-me a cada hora. E se algo parecer errado, sai. Não tente ser um herói. Não sou um herói. Sou apenas um homem a tentar proteger a sua família. Ele beijou a testa dela. Amo-te mais do que tudo. Lembra-te disso.
A manhã passou com uma lentidão agonizante. Vincent preparou o pequeno almoço. Panquecas novamente, porque sabia que eram as favoritas dela. Contou-lhe histórias sobre a sua infância, claramente tentando distraí-la. Sentaram-se na varanda, com o braço dele à volta dela, ambos fingindo que tudo estava normal. Ao meio-dia, Richard chegou. Senhora Russo, ele acenou respeitosamente. Vincent contou-lhe sobre a reunião. Sim, contou. Tem a certeza de que isto é seguro? Tão seguro quanto podemos ter. O Tony é motivado por dinheiro, não por violência. Ele vai se exibir, fazer exigências, mas não vai fazer nada estúpido. Teremos agentes no prédio, equipamento de vigilância, protocolos de emergência. O Vincent ficará bem. E depois, o que acontece depois desta reunião? Se tudo correr bem, teremos o suficiente para adicionar ao nosso caso contra a organização Castiano. Tony recuará sabendo que estamos a vigiar cada movimento seu, e Vincent estará oficialmente livre e inocente. Isso não fez Isabela se sentir melhor, mas ela acenou com a cabeça mesmo assim. Vincent vestiu uma armadura. Ela percebeu que ele estava a assumir a sua antiga personalidade, o homem perigoso que costumava ser para enfrentar essa ameaça. Voltarei às 6, disse ele, beijando-a na porta. Às 7, no máximo. Vamos jantar, comemorar o fim disso tudo. Vincent, ela agarrou a mão dele. Eu amo-te. Eu deveria ter dito isso antes, mas eu amo-te. A expressão dele suavizou-se completamente. Diz isso de novo. Eu amo-te. Ele a beijou profundamente e desesperadamente. Eu também te amo, muito. Eu voltarei para ti, Bella. Prometo. Então ele se foi, partindo com Richard, e Isabela ficou sozinha na casa silenciosa. Ela tentou pintar, tentou ler, tentou assistir televisão. Nada funcionou. O seu telemóvel estava sobre a mesa de centro, em silêncio. Passou 1 hora, depois 2. Às 2h30, Vincent enviou uma mensagem. Tudo bem, a reunião está prestes a começar. Às 3h15 ainda estava a falar. Está tudo bem. O Tony é só fanfarronice. Às 4 horas, nada. Às 4h30, nada. Isabela começou a andar de um lado para o outro. Algo estava errado. Ela podia sentir isso. Às 5 horas, o seu telefone tocou. O número de Richard. Olá, Sr. Russo. Preciso que mantenha a calma. O seu coração parou. O que aconteceu? O Vincent está bem. Ele está bem. Houve um incidente, mas ele está bem. Tony trouxe mais pessoas do que o esperado e as coisas esquentaram. Vincent está a caminho de volta para si, agora. Que tipo de incidente? Richard, diga-me exatamente o que aconteceu. Uma pausa. Tony sacou uma arma. Vincent o convenceu a desistir antes que alguém se ferisse, mas a situação escalou mais rápido do que esperávamos. Tony está sob custódia agora. A ameaça acabou. Ele apontou uma arma para Vincent, e Vincent lidou com a situação melhor do que a maioria dos agentes treinados teria feito. Ele está abalado, mas está bem. Deve chegar a qualquer momento. Isabela largou o telefone e correu para a janela. Como era de se esperar, o sedã estava subindo a calçada. Ela saiu pela porta antes mesmo de ele estacionar, correndo em direção a ele. Vincent saiu do carro e ela se jogou nos braços dele, soluçando contra o peito dele. Estou bem, murmurou ele, segurando-a com força. Estou bem, Bella, estou aqui. Ele apontou uma arma para ti e eu convenci-o a baixá-la. Ninguém se magoou. Ele afastou-se para olhar para o rosto dela. Desculpa ter te assustado. Sinto muito. Eles entraram. Vincent colocou o braço à volta da cintura dela, como se não suportasse deixá-la ir. Ele contou-lhe tudo. Como Tony tinha aparecido com 3 homens a tentar intimidá-lo. Como ele exigiu $500.000 em compensação pela prisão do irmão. Como, quando Vincent recusou, Tony sacou uma arma e apontou para a cabeça de Vincent. O que você fez? Perguntou Isabela, segurando a mão dele. Lembrei-o de que me matar não lhe renderia nenhum dinheiro, que o FBI estava gravando tudo, que o irmão dele já estava enfrentando prisão perpétua e se ele realmente queria se juntar a ele. Vincent sorriu levemente. Então eu disse a ele que a arma dele nem estava carregada, não é? Não fazia ideia, mas o blefe funcionou. Ele verificou, e isso deu tempo aos agentes para agirem. Isabela queria ficar zangada, queria gritar com ele por correr um risco tão estúpido, mas estava aliviada demais por ele estar em casa, seguro, vivo. Acabou mesmo? Perguntou ela. Acabou mesmo. Tony está sob custódia.
O FBI tem tudo o que precisa. E Richard confirmou. Estou oficialmente fora, sem mais ameaças, sem mais ligações com aquele mundo. Só nós. Ela beijou-o então, colocando todo o seu medo, alívio e amor naquele beijo. Ele beijou-a de volta, como se ela fosse ar e ele estivesse a afogar-se. Nunca mais me assustes assim, sussurrou ela contra os lábios dele. Não vou. Acabei com essa vida, Isabela. Completamente. Chega de encontros com pessoas perigosas. Chega de riscos. Só tu, eu e o nosso bebê. É tudo o que quero. Passaram a noite abraçados no sofá, com a mão de Vincent sobre a barriga dela. Ambos a processar o quão perto estiveram de perder tudo novamente. Vou rasgar esses papéis do divórcio, disse Isabela de repente. A mão de Vincent parou. O quê? Não vou seguir em frente com isso. Quero continuar casada contigo. Casada de verdade? Porque hoje, quando pensei que algo poderia ter acontecido contigo, tudo o que consegui pensar foi que tinha perdido tanto tempo zangada, com medo, e não quero perder mais tempo. Bela, eu amo-te. Escolho-te todos os dias, todos os momentos. Escolho-te. E quero que o nosso bebê cresça vendo pais que lutam um pelo outro, que não desistem quando as coisas ficam difíceis, que escolhem o amor mesmo quando é assustador. Vincent puxou-a para o seu colo, a testa dele pressionada contra a dela. Eu também escolho-te. Sempre, para sempre, não importa o que aconteça. E beijando-o ali, sentindo o seu bebê entre eles e a promessa do seu futuro estendendo-se à frente. Isabela sabia que eles ficariam bem, mais do que bem. Eles seriam felizes. Mas primeiro eles tinham mais uma surpresa pela frente. Uma que nenhum dos dois esperava. Uma que fecharia o ciclo e lhes daria o final que mereciam. 6 meses depois, Isabela estava em frente ao espelho do quarto do bebê, virando-se de lado para examinar o seu perfil. Grávida de 7 meses, ela estava inegavelmente redonda, a sua barriga esticando o vestido de algodão macio que usava. Você está linda, disse Vincent da porta. Ela virou-se e viu-o encostado à moldura da porta, vestido com jeans e uma t-shirt, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais incrível que ele já tinha visto. Estou enorme. Estás a gerar a nossa filha. Isso torna-te linda. Ele atravessou a sala e colocou as 2 mãos na barriga dela. Como ela está hoje? Como se fosse combinado, o bebê chutou com força contra a palma da mão dele. O rosto de Vincent iluminou-se com a mesma admiração que ele demonstrava todas as vezes. Ela está ativa, tem chutado a manhã toda. Isabela cobriu as mãos dele com as suas. Acho que ela sabe que hoje é um dia importante. Hoje eles estavam a renovar os votos. Não era uma cerimônia elaborada como a primeira vez, com centenas de convidados e tudo em excesso. Desta vez seria algo pequeno, apenas a família e amigos próximos no quintal da casa da fazenda, com vista para o lago. Recomeçando. Fazendo certo desta vez. A tua mãe tem ligado. Ela quer saber se precisas de ajuda para te preparar, disse Vincent. Diz-lhe que estou quase pronta. Só preciso terminar a minha maquilhagem. Ele beijou a sua têmpora. Vou verificar a preparação. O fornecedor deve chegar a qualquer momento. Depois que ele saiu, Isabela sentou-se na penteadeira que Vincent comprara para o quarto do bebê. Ela tinha passado muito tempo ali ultimamente, pintando as paredes com murais de florestas e estrelas. Ela aplicou o rímel cuidadosamente, pensando em quanto tinha mudado em 6 meses. A casa da fazenda tinha se tornado o seu refúgio. Vincent trabalhava em casa na maioria dos dias, indo ao escritório apenas quando era absolutamente necessário. Eles passaram os últimos meses a preparar-se para o bebê, a fazer aulas de preparação para o parto juntos, a ler livros sobre parentalidade, a discutir de forma divertida sobre nomes. Decidiram-se por Helena Marie, em homenagem à avó de Vincent e ao segundo nome de Isabela. A transição dos negócios estava completa. Vincent agora dirigia uma empresa de investimentos imobiliários de sucesso. Tudo legítimo, tudo limpo. Ele ajudou dezenas de seus ex-associados a fazer a transição para o trabalho legal. Alguns aceitaram a oferta. Outros se afastaram. Mas Vincent não olhou para trás. Seu império agora era esta casa, esta família, esta vida que estavam construindo juntos. Alguém bateu à porta. Entre, disse Isabela. Maria Russo entrou vestida com um lindo vestido verde salva. Deixe-me ver.
Isabela ficou subitamente nervosa. O vestido era simples, branco, esvoaçante, feito para acomodar a sua gravidez. Nada parecido com o vestido elaborado que ela usara da primeira vez. Oh, minha linda menina! Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Você está perfeita. Agora estou a chorar. Obrigada. Isabela riu, enxugando os olhos. Hormonas da gravidez. Maria aproximou-se e pegou-lhe nas mãos. Preciso de te dizer uma coisa. Algo que já devia ter dito há muito tempo. O que é? Quando te casaste com o Vincent pela primeira vez, fiquei feliz, mas também preocupada. Eu conhecia a vida que ele levava, os perigos que ela acarretava. Tinha medo que ele te arrastasse para aquela escuridão. Ela apertou as mãos de Isabela. Mas tu fizeste algo que eu nunca esperava. Não te limitaste a sobreviver àquele mundo. Tiraste-o de lá. Fizeste-o lembrar-se de quem ele realmente era por baixo de todo o poder e violência. Salvaste-o, Maria, deixa-me terminar. Nos últimos 6 meses, vi o meu filho tornar-se no homem que sempre esperei que ele fosse. Um homem presente, um homem que vem jantar com a família todas as semanas e liga à mãe só para conversar. Ela sorriu através das lágrimas. Isso foi por sua causa. Porque não desistiu dele, mesmo quando tinha todos os motivos para isso. Então, obrigada, Isabela. Obrigada por amar o meu filho teimoso e complicado e por lhe mostrar o que realmente importa. Isabela abraçou-a, ambas chorando agora, provavelmente estragando a maquilhagem. Ele também me salvou, sussurrou Isabela. Eu estava tão sozinha antes dele, tão perdida. Ele deu-me uma família, um propósito, amor. Nós salvamos um ao outro. Alguém pigarreou na porta. Vincent estava ali parecendo desconfortável. Desculpem interromper, mas temos uma situação. Que tipo de situação? Perguntou Maria, imediatamente entrando em modo de mãe protetora. Do tipo bom, venham ver. Eles seguiram no escada abaixo e para o quintal. Isabela suspirou. A decoração deveria ser simples. Um pequeno arco junto ao lago, cadeiras para 30 convidados. Mas o que ela viu estava transformado. Luzes de fada penduradas nas árvores, flores por todo o lado, um lindo arco de madeira decorado com rosas brancas e folhagem. E ao lado do arco estava Richard, do FBI. Richard, não sabia que vias vir, disse Isabela. Não estava a planear vir, mas ontem o Vincent ligou-me com um pedido. Richard sorriu. Acontece que também sou um ministro ordenado. Fiz isso online há anos para o casamento de um amigo. Vincent perguntou se eu poderia oficializar hoje. O padre que eu tinha contratado originalmente cancelou. Vincent explicou, aproximando-se de Isabela. Intoxicação alimentar. E pensei, quem melhor para nos casar do que o homem que ajudou a tornar esta nova vida possível? Isabela olhou para os dois emocionada. Isso é perfeito. É absolutamente perfeito. A hora seguinte foi um borrão. Os convidados chegaram. A mãe de Vincent e alguns tios e tias. A melhor amiga de Isabela, Sophie, que tinha vindo de Londres. Alguns ex-colegas de Vincent, que tinham conseguido sair daquela vida, e alguns novos amigos que tinham feito na vizinhança. Isabela observava da janela do quarto, enquanto Vincent cumprimentava todos, apertando as mãos, rindo, completamente à vontade. Era isso que ele era agora, não o chefe da máfia frio e distante. Apenas um homem prestes a casar com a mulher que amava. Sophie veio ajudá-la com os preparativos finais. Estás radiante, disse Sophie, ajeitando o cabelo de Isabela. E feliz. Genuinamente feliz. Estou terrivelmente feliz. Ótimo. Tu mereces. Depois de tudo o que passaste, tu mereces isso. Sophie abraçou-a com cuidado. Estou tão feliz por teres dado outra oportunidade a ele. Tão feliz por estares aqui e não em Londres, a viver no meu quarto de hóspedes. Eu também, embora eu tivesse arrasado naquele quarto de hóspedes. Elas riram e então chegou a hora. Maria conduziu Isabela pelo corredor improvisado. Quando se aproximaram do arco, Vincent se virou e Isabela viu sua expressão se transformar. Amor, admiração, gratidão, tudo isso escrito claramente em seu rosto. Quando ela chegou até ele, ele pegou suas mãos e ela viu que seus olhos estavam molhados. Você está bem? Ela sussurrou. Estou perfeito. Estás aqui. É tudo o que preciso. Richard começou a cerimônia, mas em vez dos votos tradicionais, Vincent e Isabela escreveram os seus próprios. Vincent começou primeiro, com a voz firme,
apesar da emoção por baixo. Isabela, há 3 anos, fiz-te promessas que não sabia como cumprir. Prometi amar-te, honrar-te, valorizar-te, e fiz essas promessas com tudo o que tinha. Mas não compreendia o que elas realmente exigiam. Não compreendia que o amor sem presença é apenas palavras. Que honrar significa respeitar-te o suficiente para te deixar entrar, mesmo quando estou com medo. Que valorizar-te significa escolher-te todos os dias acima de tudo o resto. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Eu falhei contigo. Afastei-te quando deveria ter te aproximado. Tomei decisões por ti, em vez de contigo. Deixei o meu medo controlar-me mais do que o meu amor por ti. E peço desculpa. Passarei o resto da minha vida arrependido por esses anos perdidos. Por aquelas noites solitárias que passaste à espera de um homem que era demasiado estúpido para ver o que tinha. A visão de Isabela ficou embaçada pelas lágrimas. Mas agora estou aqui, realmente aqui, e estou a fazer-te novas promessas. Prometo aparecer todos os dias, fazer-te panquecas na manhã de Natal e segurar a tua mão nas partes chatas da vida. Estar presente nos primeiros passos da nossa filha, nas primeiras palavras, em todas as primeiras vezes. Prometo falar contigo quando estiver com medo, em vez de te excluir. Confiar em ti com os meus medos, os meus fracassos e os meus sonhos. Prometo amar-te não apenas com palavras, mas com ações, com cada escolha que fizer. A cada momento, escolho-te acima de qualquer outra coisa que possa afastar-me. Ele apertou as mãos dela. Salvaste-me, Isabela, de uma vida que eu nem percebia que estava a destruir-me. Lembraste-me que o poder não significa nada sem alguém com quem partilhá-lo. Que todo o dinheiro e respeito do mundo não podem competir com a sensação de acordar ao teu lado todas as manhãs. Agora és o meu império, tu e a Helena, e prometo proteger esse império com tudo o que sou. Não afastando-te, mas aproximando-te e enfrentando juntos tudo o que vier. Amo-te, escolho-te hoje e todos os dias pelo resto das nossas vidas. Isabela chorava abertamente agora. Respirou trêmula e começou os seus próprios votos. Vincent, quando nos casamos pela primeira vez, pensei que o amor fosse suficiente. Pensei que desde que nos amássemos, tudo o resto se resolveria. Mas aprendi da maneira mais difícil que o amor precisa de mais do que sentimentos. Precisa de confiança, comunicação, presença e esforço. Precisa de duas pessoas dispostas a lutar por ele, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ela sorriu através das lágrimas. Tu partiste o meu coração. Não vou fingir que não foi assim. Houve noites em que chorei até adormecer. Manhãs em que acordei a perguntar-me se algum dia me sentiria completa novamente. Fizeste-me sentir invisível, sem importância, como se eu fosse apenas mais uma responsabilidade que tinhas de gerir, em vez da mulher com quem escolheste passar a tua vida. E eu quase desisti. Quase me afastei completamente de ti. Vincent apertou as mãos dela com mais força. Mas então apareceste naquele aeroporto e pediste-me uma oportunidade para provar que tinhas mudado. E contra todo o meu bom senso, contra todos os meus instintos de autopreservação, eu disse sim. E Vincent, tu provaste isso todos os dias desde então. Com pequeno almoço na cama, conversas honestas e deixando-me ver tudo de ti. As partes assustadas, as partes incertas, as partes que costumavas esconder porque achavas que elas te tornavam fraco. Ela tocou a bochecha dele gentilmente. Tu não és fraco, tu és corajoso. É preciso mais coragem para ser vulnerável do que para ser invencível. É preciso mais força para admitir que se estava errado do que fingir que se está sempre certo. E ver a tua transformação. Ver-te tornar-te no homem que sempre soube que podia ser, foi o maior presente da minha vida. Ela colocou a mão dele na sua barriga. Prometo continuar a acreditar em ti, mesmo quando duvidares de ti mesmo. Lembrar-te de quem és quando o mundo tentar puxar-te de volta para quem eras. Prometo ser sua parceira, não apenas sua esposa. Estar ao seu lado quando as coisas ficarem difíceis. Comemorar com você quando as coisas derem certo. Prometo amar você nos dias fáceis e nos dias difíceis. Nos dias em que estivermos perfeitamente em sintonia e nos dias em que enlouquecermos um ao outro. Prometo construir esta vida com você. Criar nossa filha com você. Envelhecer com você. Você é o meu lar, Vincent. Não esta casa nem qualquer outro lugar. Tu.
E eu escolho ficar em casa aqui contigo. Eu amo-te. Sempre amei. Sempre amarei. Richard limpou a garganta, claramente emocionado. Pelo poder que me foi conferido pelo Estado na internet, eu agora vos declaro marido e mulher novamente. Vincent, beija a tua esposa. E ele beijou, suave e docemente no início, depois mais profundamente, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os convidados aplaudiram e comemoraram, mas Isabela mal os ouviu. Tudo em que conseguia se concentrar era Vincent. Este momento, este começo perfeito. A recepção foi linda. Comeram, dançaram e riram, rodeados pelas pessoas mais importantes. Vincent manteve Isabela perto dele a noite toda, a mão nunca saindo da dela ou da sua barriga, como se precisasse de confirmação constante de que aquilo era real. Quando o sol se pôs sobre o lago, pintando tudo em tons de dourado e rosa, Vincent afastou-a da festa. "Para onde vamos?" perguntou ela. "Tenho uma coisa para ti, mais um presente." Ele levou-a até ao quarto do bebê e entregou-lhe um envelope. Dentro havia uma escritura. "A casa da fazenda está oficialmente em teu nome", disse ele. "Não é minha, não é nossa, é tua. Para que nunca tenhas que te preocupar em não ter para onde ir. Para que sempre tenha um lar, não importa o que aconteça. Vincent, eu não vou a lugar nenhum. Eu sei, mas preciso que saiba que poderia ir. Que está a escolher ficar porque quer, não porque precisa. Que esta é a sua casa, o seu refúgio. Tenho muita sorte por você me deixar morar aqui com você." Ela colocou a escritura sobre a mesa e segurou o rosto dele com as mãos. "És ridículo e perfeito, e eu amo-te muito. Também te amo, a ambos." A mão dele cobriu a dela sobre a barriga dela. "Obrigado por me dares uma oportunidade, por acreditares que eu poderia mudar, por me dares o maior presente, uma família de verdade." Helena deu um pontapé forte, como se estivesse a concordar. Ambos riram. "Ela já tem opiniões fortes. Isabela disse que ela herdou isso da mãe. Desculpa, do pai. És a pessoa mais teimosa que conheço." "É verdade. Ela está condenada." Eles ficaram ali no quarto do bebê que prepararam juntos, rodeados pelos murais que Isabela pintou e pelos móveis que Vincent montou, abraçados enquanto a filha se movia entre eles. 3 meses depois, Helena Marie Russo chegou ao mundo às 2 da manhã, gritando seu descontentamento por ter sido expulsa de seu confortável lar. Vincent chorou quando a colocaram nos seus braços. Essa pessoa minúscula e perfeita que ele e Isabela haviam criado. "Ela se parece contigo", ele sussurrou, traçando suas pequenas feições. "Ela tem os teus olhos, pobre criança, os melhores olhos." Isabela encostou a cabeça no ombro dele, exausta, mas mais feliz do que nunca. "Nós criamos uma pessoa, Vincent. Uma pessoa inteira. Nós criamos. E eu prometo a ti, Bella, prometo a vocês dois que serei o pai que ela merece. Presente, envolvido, protetor, mas sem sufocar. Vou ensiná-la a ser forte e gentil, a nunca se contentar com menos do que merece, a lutar pelo que importa e a deixar para trás o que não importa. Vai ser um pai incrível. Já és." E ele foi. Desde aquela primeira noite, Vincent se dedicou totalmente. Alimentação às 2 da manhã, troca de fraldas, andar de um lado para o outro com um bebê a chorar. Enquanto Isabela tentava descansar, ele aprendeu a embrulhá-la, acalmá-la e cantar canções de ninar desafinadas que de alguma forma sempre funcionavam. Maria visitava-os constantemente, mimando a neta e oferecendo conselhos que Isabela e Vincent seguiam na maioria das vezes. Sophie voou para conhecer Helena e declarou-se a tia favorita. Até Richard apareceu, trazendo um ursinho de peluche do FBI que fez Vincent rir até chorar. A vida deles não era perfeita. Havia noites sem dormir, desacordos e momentos em que ambos estavam exaustos e frustrados, mas enfrentavam tudo juntos. Conversavam sobre os problemas em vez de os evitar. Escolhiam-se um ao outro todos os dias, nos momentos grandes e nos pequenos. 1 ano após a renovação dos votos, noutra véspera de Natal, Isabela encontrou Vincent no quarto do bebê a observar Helena a dormir. "Penny, o que estás a pensar?" perguntou ela suavemente. "Estou a pensar no ano passado, em como estive perto de perder tudo.
Se tivesses entrado naquele avião, se eu não tivesse ido atrás de ti. Ele abanou a cabeça. Não gosto de pensar nisso, mas não entrei no avião. E tu foste atrás de mim e agora estamos aqui. Ele virou-se para ela, puxando-a para si. A melhor decisão que já tomei. Correr atrás de ti, implorar para que ficasses, provar que eu podia mudar. A segunda melhor, corrigiu Isabela. Qual é a primeira? Entrar naquela galeria há 3 anos e comprar todas aquelas pinturas horríveis só para falar comigo. Ele riu baixinho. Eram horríveis, não eram? As piores, mas funcionou. Chamaste a minha atenção. Acabei por conquistar o teu coração depois de quase o destruir no início. Sim, conquistaste. E depois reconstruíste-o pedaço por pedaço. Tornaste-o mais forte do que antes. Eles ficaram ali, abraçados, observando a filha dormir. Lá fora, a neve começava a cair, branca e tranquila. As luzes de Natal brilhavam na árvore da sala de estar. Em algum lugar da casa, o telefone de Vincent provavelmente estava a tocar com chamadas de negócios que ele ignoraria até amanhã. Essa era a sua prioridade agora. Esse momento, essa família, essa vida que eles construíram das cinzas do que quase perderam. Feliz Natal, Bella, sussurrou Vincent ao ouvido dela. Feliz Natal, Vincent. Amo-te. Também te amo para sempre. E no silêncio pacífico da sua casa, com a filha a dormir profundamente, o futuro a estender-se brilhante e cheio de promessas, Isabela sabia com absoluta certeza que tinham conseguido. Não apenas sobrevivido, mas prosperado juntos, sempre juntos. Este era o seu final feliz e o seu belo começo.